Desde os primeiros anos da minha infância, aqui no interior de São Paulo, o Silvio Santos sempre foi uma presença muito marcante, e isso para todo mundo, aparentemente. Como milhões de brasileiros, eu cresci assistindo aos programas dele no SBT. Não foram as gincanas ou os sorteios dele que ele fazia na televisão que mais me impressionavam. Curiosamente, a minha conexão mais profunda com o Silvio Santos veio através da música. E é esse o tema do vídeo que a gente vai fazer aqui hoje. O Silvio Santos, além de ser um apresentador icônico que todo mundo conhece, ele também tinha um talento musical que muita gente não comenta, mas que merece ser celebrado. Nos anos 90, o SBT, por exemplo, exibia pequenas vinhetas entre os programas do Silvio Santos, onde ele aparecia cantando muitas vezes acompanhado de legenda, né, que ficava lá passando as letras das músicas. Tipo um karaokê. Tipo um karaokê. É tipo esses pequenos intervalos, eles eram tipo como se fossem umas pequenas pérolas escondidas na programação. Ele foi praticamente o inventor do lip sync no Brasil. Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá. Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá. Né? Só que as músicas dele tinham essa melodia muito simples, né? E as letras também eram bastante simples. Essas vinhetas, elas apresentavam uma coleção de marchinhas de carnaval que foram gravadas pelo Silvio Santos ao longo de sua vida. E eu, sem entender muito bem o contexto, sempre era transportado para esse negócio muito festivo, né? Que sempre foi a característica do Silvio Santos. Um dos momentos mais emblemáticos dessa redescoberta aconteceu há uma semana atrás, quando o Silvio Santos morreu, com 93 anos de idade. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo também, para que é uma espécie de homenagem, né? No meio da cobertura jornalística da trajetória dele, eu, por exemplo, fui tomado por uma sensação muito grande de nostalgia, que acontece quando morrem pessoas muito importantes assim, né? E aí eu fui revisitar essas marchinhas que estavam esquecidas, né? E tudo isso voltou para mim de uma forma muito forte. Então eu fui buscar a discografia do Silvio Santos nas plataformas de streaming, e o que eu encontrei foi uma combinação de nostalgia e também de um pouco de surpresa. O primeiro álbum do Silvio Santos, que foi intitulado Silvio Santos e Seus Colegas de Trabalho, de 1974, é um pequeno marco da carreira musical dele, porque esse álbum, que hoje é uma raridade, muita gente sai no tapa para querer esse disco, traz uma compilação de músicas que foram fundamentais para o sucesso dos programas dele durante os anos 70. A faixa principal, como todo mundo já pode imaginar, é o Silvio Santos Vem Aí, né? Que é a do Arquimedes Messina, que todo mundo conhece, que aquela coisa do Silvio Santos Vem Aí. Você sabe. E essa música tinha a capacidade de encapsular toda a personalidade carismática do Silvio Santos. A simplicidade da melodia, combinada com a repetição do nome do apresentador, tornou essa música um hino da televisão brasileira, tanto que até a Globo usou isso para fazer a cobertura da morte do Silvio Santos. O segundo álbum dele foi lançado em 75 e também foi intitulado Silvio Santos e Seus Colegas de Trabalho. Né? Sim! Nesse novo álbum ele trouxe uma nova leva de medleys, só que todos eles são temáticos, né? Tinha lá o medley de Carnaval, de Dia das Mães, Dia dos Pais e canções brasileiras. E tudo isso, né, ia passando, né? Como ele foi cantando várias músicas em uma faixa só. Uma das mais memoráveis desse álbum é aquela que todo mundo conhece também, que é Transplante Corintiano, que além de ser uma homenagem dele pro futebol, capturou o espírito humorístico do Silvio Santos e a capacidade dele de se conectar com o público de uma forma única, né? Doutora, não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Em 1981 ele lançou 15 anos de sucessos carnavalescos, e aqui ele se entregou de vez pro carnaval, né? Ele gravou 18 marchinhas que capturam a essência festiva do gênero, ou era festiva, né? Esse álbum talvez seja o mais divertido do Silvio Santos, porque tem músicas que hoje não passariam pelo crivo do politicamente correto, como o movimento feminista, Bebê de Proveta,
Era um reflexo da época, a gente sabe disso. Hoje soa controverso pra caramba. Mas no contexto dos anos 80, essas músicas eram recebidas com risos, eram tocadas nos bailes de carnaval, os antigos bailes de carnaval. Tem uma música nesse álbum chamada Mandioca. Você já pode imaginar o que significa isso. Bom. Tá? Então, pois é. Vai pegar mandioca, descasca mandioca, acerta mandioca, meu carro vai andar. Vai pegar mandioca, descasca mandioca, acerta mandioca. Mas então, só o Silvio Santos conseguia transformar essas coisas tão de duplo sentido em algo familiar e acessível para todos os públicos. O álbum Silvio Santos, o self-title dele, é de 94 e é o último trabalho musical dele. E é uma verdadeira celebração da carreira dele, porque vem recheado de regravações de sucessos anteriores. E esse álbum vendeu muito bem, inclusive. E foi o álbum que teve uma presença constante nas vinhetas do SBT durante os anos 90 e início dos anos 2000. Aí a gente volta para aquelas lembranças que eu falei lá no começo do vídeo. Qual é a faixa mais famosa? A pipa do vovô. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Que foi um dos maiores sucessos do Silvio Santos, não apenas pela letra espirituosa que trata da impotência masculina de uma forma leve, mas também porque ela representa, mais uma vez, a capacidade do Silvio Santos de abordar esses temas delicados de forma que todos conseguissem rir deles. Além disso, a adaptação de Shalom, onde o Silvio canta em hebraico, mostra a versatilidade dele e o respeito pelas suas origens, né, que ele também mostrou até o fim da vida. Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Esses álbuns não são apenas produtos musicais, eles são registros históricos de uma época em que a televisão brasileira estava em plena transformação. E o Silvio Santos estava na vanguarda dessa mudança. Nos últimos anos de vida ele poderia parecer anacrônico, mas ele tem uma importância muito grande que talvez a geração Z não saiba. As músicas dele, embora muito simples, capturaram esse espírito do povo brasileiro, misturando humor, tradição e inovação de uma forma que poucas pessoas conseguiram. Revisitar a obra do Silvio Santos depois da morte dele foi, de fato, uma experiência bastante reveladora, porque ela me fez perceber o quanto ele era um artista realmente completo, um showman no melhor sentido da palavra, e no sentido mais amplo dessa palavra também. As músicas dele, assim como os programas, eles foram feitos para entreter, para fazer rir e para criar uma conexão muito profunda com o seu público. Silvio Santos, apesar de todas as críticas que ele também merece na vida, a gente pode comentar sobre isso em alguns momentos, mas hoje a gente está aqui para falar que ele é mais do que um apresentador. Ele era um símbolo de uma era, de uma figura que mesmo depois da morte dele, vai continuar ressoando no coração de muita gente por aí. A redescoberta da sua discografia não só me trouxe de volta a uma infância, né, aqueles tempos de infância, mas também permitiu apreciar a genialidade de um homem que conseguiu, através da música, da televisão, de seus empreendimentos, deixar um legado que transcende gerações. Em um tempo onde a música popular é muitas vezes perdida em fórmulas repetitivas, o que o Silvio Santos fez nessa área também é um lembrete de que a simplicidade e a autenticidade têm um valor inestimável. Você gostou do vídeo? Deixe um comentário, deixe seu like, compartilhe e ajude a gente aqui no 5 Tons. Um abraço para você e até logo.